Você consegue falar de forma adequada, honesta, sincera, aberta sobre os seus sentimentos e emoções? Oi, bem-vindo, bem-vinda ao canal Livremente, meus amores, que bom ter vocês de volta por aqui. E se é a primeira vez que você aparece, eu quero te dar as boas-vindas e te convidar logo para ficar. Clica para se inscrever no canal, no sininho para receber todas as novidades. Aqui a gente fala sobre codependência emocional, sobre autoestima, sobre nossos relacionamentos. E por que eu tô falando sobre expressar sentimentos de forma honesta e sincera? Porque isso é mais difícil do que parece. As pessoas acreditam que hoje tem muita liberdade para falar tudo aquilo que elas querem, que elas pensam e que elas sentem. Porém, por incrível que pareça, existe uma quantidade absurda de pessoas que têm uma dificuldade homérica para falar sobre seus sentimentos. Em primeiro lugar, sabe por quê? Porque não aprenderam a identificar seus sentimentos. As pessoas pensam muito sobre as coisas, mas não sabem o que sentem. As informações chegam aqui, são processadas e voltam para o mundo todas aqui. Mas o sentimento, aquilo que passa para o corpo, a gente muitas vezes não para perceber. Então a primeira coisa para saber se a gente consegue expressar os nossos sentimentos e as nossas emoções de forma honesta, de forma aberta, é a gente sabe sentir, a gente sabe o que sente. Carol, como é que eu faço isso? Primeiro, quando você prestar atenção numa informação ou acontecer uma circunstância dentro de um relacionamento seu, preste atenção no seu corpo. Os nossos sentimentos e as nossas emoções estão intrinsecamente ligados com o nosso corpo. Isso sempre causa algum tipo de reação. Pode ser uma pressão na cabeça, um peso nos ombros, um aperto no estômago, uma taquicardia ou uma sensação de vazio, de dor aqui no peito. Depende. E a gente começa a aprender a relacionar essas reações do nosso corpo com o sentimento que está relacionado a isso. Então, primeira coisa, para poder comunicar ao outro honesta e abertamente os nossos sentimentos, a gente precisa conhecê-los. Não é o que você pensa a respeito, não é o que você acha a respeito, mas é o que você sente. E o que isso tem a ver com a codependência, Carol? Tudo. Porque qual é o maior medo do codependente? É não ser amado, não ser aceito e perder o outro. Então ele precisa agradar a todo custo. E para isso, muitas vezes, a gente cria uma máscara de estar sempre forte, de estar sempre bem-humorado, de estar sempre com tudo bem, de estar tudo sempre muito lindo. A gente aprendeu alguns discursos e foge dos sentimentos através de brincadeiras, fazendo piada de tudo, ou mudando de assunto. Quando a gente começa a aprofundar alguma coisa, muda logo de assunto, ou jogando para o outro, né, a responsabilidade das coisas ou do que acontece e colocando o problema para outra pessoa, para não mergulhar em si e não admitir que existem sentimentos ali que estão balançados e que isso pode não ser exatamente o que vai deixar o outro muito feliz e agradado com isso. Mas qual é o perigo? Se a gente aprende a usar essas máscaras e a se relacionar falando sempre essas coisas sem abrir o nosso coração, a gente nunca vai estar seguro do amor de verdade do outro. Por quê? Porque o que ele ama é essa máscara, é esse personagem que a gente construiu. E a gente quer ser amado pelo que a gente é, não é assim? Então, se eu sou insegura nessa área, eu quero ser amada mesmo sendo insegura. Se eu sou medrosa nessa área, eu quero ser amada mesmo sendo medrosa. E é nessa hora em que a gente é amado, mesmo com os nossos sentimentos desagradáveis, que a gente consegue evoluir, é que a gente consegue crescer, é que a gente consegue entender que os relacionamentos não dependem da nossa perfeição ou só de coisas boas que a gente possa oferecer. Nós somos seres inteiros e isso inclui sentimentos agradáveis e sentimentos desagradáveis. Então, conhecer os nossos sentimentos, aprender a identificar no nosso corpo o que a gente está sentindo e entender que para o outro amar a gente de verdade e a gente conseguir receber esse amor, ele precisa saber quem a gente é. Para o outro saber quem a gente precisa saber quem a gente é também. E como fazer isso de forma honesta? Para ser honesto com os outros, a gente precisa ser honesto com a gente.
Então, eu sei que existe uma onda de positividade e eu acredito muito nisso, de verdade. Acredito em vibração, acredito em energia, em manter a energia positiva, acredito na força da gratidão para manter a nossa energia lá em cima. Em tudo isso eu acredito. Mas eu também acredito que a vida não é um mar de rosas e nem é feita só disso. Nós temos problemas, a vida tem dificuldades, tem obstáculos que a gente precisa transpor e a gente precisa sim focar na solução, mas sem negar que às vezes nós estamos passando por momentos de dor, por momentos de dificuldade, por momentos em que a gente não sabe lidar com alguma coisa. E é muito importante então a gente olhar para dentro e admitir, não, eu não sou perfeito, eu não sou perfeita. Quer ver? Tem uma situação que pra mim, sabe quando você tá com o dedinho do pé machucado e chuta a quina do criado mudo? Você não raciocina em absolutamente nada e aí reage daquela forma linda, maravilhosa? Sim, psicólogos também passam por esses momentos. Mexer com meus filhos. Aí eu sei que é uma situação bem delicada, que eu preciso trabalhar em como lidar com esse sentimento, porque enquanto é comigo tá tranquilo. Mas sabe, mãe leoa, tocou nos meus filhotes, a coisa muda de figura. Eu sei que nesse lado eu ainda preciso ser trabalhada, ainda preciso ter um pouco mais de cuidado. Agora eles estão maiorzinhos, está um pouco melhor, mas ainda assim, ali você mexe num ponto bem delicado do meu coração e eu saio um pouco do eixo se mexer com meus filhotes. Então, nesse ponto, eu sei que eu tô longe, bem longe de ser perfeita, porque as minhas reações não vão ser as melhores possíveis. Mas eu preciso, em primeiro lugar, ter tranquilidade de saber que eu só sou humana e que não tem problema nenhum ter uma imperfeição, ter um defeito, ter uma coisa que ainda precisa ser desenvolvida. A gente está aqui para isso. Então, em primeiro lugar, assumir que a gente está de boa com os nossos erros, com as nossas menos qualidades, é um passo importantíssimo para daí nos conhecermos, conhecermos os nossos sentimentos, lidar com eles numa boa e sermos honestos com a gente mesmo. Não, com isso aqui eu não sei lidar, com isso aqui eu ainda não aprendi, com isso aqui eu ainda preciso me desenvolver. A partir do momento que eu lido com isso com naturalidade para mim, eu consigo lidar com isso com naturalidade para o outro e dizer, olha, isso não me agrada, isso me deixa com raiva, isso me faz sentir desrespeitado, enfim, seja lá qual for o seu sentimento, isso tá me deixando com medo, tá me deixando inseguro, tá me deixando confusa, eu não tô sabendo como fazer aqui. Quando a gente admite isso pra gente, fica muito mais fácil admitir pro outro. Agora, se a gente finge pra gente mesmo que a gente é perfeito, que a gente não erra, que a gente não tem nada pra aprender, que os problemas todos são do outro, como é que a gente vai ser honesto com o outro? Se nem com a gente é. Então, primeiro exercício para conseguir expressar os nossos sentimentos com honestidade, a partir do momento que a gente os conhece, é sermos honestos com a gente mesmo. Entender, se conhecer, entender o que a gente sente, as nossas fraquezas, os nossos pontos não tão desenvolvidos e lidar com isso numa boa e aceitar. Eu sou só um ser humano, só mais um ser humano no meio de 8 bilhões de seres humanos. E a partir daí, olhar para esse outro como um ser humano também. Porque outro problema de não conseguirmos comunicar honestamente os nossos sentimentos é que além da gente estar lidando com uma máscara, a gente acaba esperando do outro a mesma coisa que a gente. E a gente não consegue acreditar que essa pessoa está sendo transparente. Por quê? Porque a gente sabe que não está. E só existe um relacionamento de troca equilibrado quando isso vem dos dois lados. Então, demonstrar os nossos sentimentos com honestidade, mesmo que eles não sejam aquilo que a gente esperava como ideal da vida, é essencial para construirmos relacionamentos verdadeiros, construirmos pontes com as pessoas, onde a gente pode ser a gente mesmo, o outro pode ser o outro, e isso não nos cause medo de perder, mas só a visão de uma oportunidade de crescermos juntos. Aí sim a coisa pode evoluir. Então pense se você está conseguindo identificar os seus sentimentos, se para você tá de boa, caso esses sentimentos não sejam maravilhosos ou você ainda não consiga lidar muito bem com essa situação. Se você é honesto com você, se você tá conseguindo ser honesto também com o outro. E se dentro dessas dificuldades, desses defeitinhos, vocês estão conseguindo juntos evoluir. Ou se tá um jogo de acusação, ou escondendo os sentimentos, ou fazendo de conta que não sente nada, que tá sempre forte, que tá sempre bem.
Como é que andam os seus sentimentos e a sua expressão desses sentimentos? Pense nisso, pense livremente. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar, de comentar o que você achou e a gente se vê na próxima semana.